Bom, boa tarde a todos, bom dia para ainda quem não almoçou. Eu sou a Lara, estou aqui para apresentar um pouquinho sobre caracterização litogeoquímica e mineralógica aplicada à drenagem de mina. Esse é o segundo webinar da série de webinars do mês da hidrogeoquímica da WST, que vai acontecer todas as quartas-feiras, ao meio-dia, por 4 semanas. Então, fique esperto, se você perdeu o primeiro, já está disponível no YouTube, mas nas próximas 2 semanas teremos mais apresentações relacionadas ao tema de hidrogeoquímica. Falando um pouquinho da empresa de modo geral, a Water Services and Technologies é uma empresa de consultoria voltada para estudos relacionados à água, tanto estudos hidrogeológicos, de modelagem de águas subterrâneas, como de gerenciamento de dados, hidrogeotecnia e geoquímica. A Water Services também fornece uma série de treinamentos, que pode ser tanto online quanto presencial, abertos ao público, ou caso tenha alguma demanda específica que você precise de um treinamento para a sua equipe, também fornecemos. Temos um canal do YouTube recheado de informações de conteúdo muito bom, técnico, e também temos a nossa plataforma de cursos assíncronos da Water Services and Technologies Academy. Caso você queira, tem uma série de cursos para você fazer de modo seu próprio passo. Relacionado à geoquímica, que é o tema de hoje, nós temos um grupo que desenvolve uma série de serviços relacionados tanto a estudos hidrogeoquímicos e hidroquímicos de modo geral, a definição de ensaios para caracterização de rejeitos estéreis, diagnóstico de drenagem ácida de mina, identificação de metais, modelagem geoquímica e elaboração de planos de monitoramento hidroquímico. A WST também representa uma série de produtos, revende uma série de produtos aqui no Brasil, sendo representante da Waterloo Hydrogeologic para soluções relacionadas a recursos hídricos, soluções geotécnicas da Bentley Systems, a gente é canal parceiro da Bentley também, e também vendemos produtos de monitoramento de nível d'água da Vanessa Instruments, uma holandesa no Brasil. Recapitulando, antes de entrar no tema propriamente dito, o que foi dito no webinar da Carol, o que é a drenagem de mina? É um processo natural formado pela oxidação de sulfetos, quando expostos à água e ar. Esses processos eles são acelerados por atividades mineiras, por isso que são tão associados à drenagem de mina, porque durante a mineração se retira o mineral que estava em subsuperfície, que estava estável em subsuperfície, e coloca ele em exposição aos agentes intempéricos e oxidantes, água e ar, micro-organismos, que iniciam o processo de drenagem ácida. Uma vez que iniciado esse processo, é um processo que ocorre de forma rápida e dificilmente interrompido. Beleza? Como que esse processo acontece? Ele é iniciado pela oxidação da pirita. Então, a pirita em contato com, ou de um sulfeto qualquer, mas vamos usar o exemplo da pirita. A pirita em contato com água e ar, ela oxida, liberando ferro 2, SO4 e ácido, duas moléculas de hidrogênio aqui, que geram acidez no meio. Quando esse ferro 2 ele é oxidado e ele vira ferro 3, isso pode ser ocorrido, por exemplo, de uma ação de uma bactéria, entre outros fatores que podem oxidar o ferro 2, esse ferro 3 volta a reagir com o sulfeto e pode gerar uma reação em cadeia, liberando mais ferro 2 e mais moléculas de hidrogênio, aumentando a intensidade da acidez. Então, veja, a pirita, ela muitas vezes é vista como o vilão da drenagem de mina, mas na verdade ela é um primeiro gatilho. Ela inicia com a pirita, mas quem é o real vilão é a oxidação de ferro 2 para ferro 3, que é catalisada e acelerada por agentes, por bactérias ferroredutoras, ferrobactérias. Beleza? Isso é uma forma sucinta. São diversas reações que ocorrem nesse interim, mas assim para ficar fácil de visualizar. Existem outros fatores que vão influenciar,
como, por exemplo, o clima, o tamanho dos seus grãos, a forma em que o seu sulfeto ocorre, todos esses são diversos fatores que influenciam na drenagem de mina, que a gente vai falar um pouquinho mais sobre eles durante esse webinar. Então, o que a gente pretende cobrir nessa 1 horinha que a gente vai ficar juntos? A importância da contextualização geológica, entender a sua geologia, qual é o seu registro litológico, qual é os minerais que tem nas suas rochas, que elementos estão associados a esse mineral, se eles são facilmente degradados, intemperizados ou não. A geologia econômica tem muito dado que pode ser utilizado, tem muito estudo de geologia econômica já feito como prospecção com elementos farejadores, pode ser utilizado na drenagem de mina para você entender o que você pode esperar de uma forma rápida. Uma breve comparação utilizando formações ferríferas bandadas e depois vamos seguir para os principais métodos analíticos utilizados para as análises hidrogeoquímicas e mineralógicas. Bom, a drenagem de mina é um processo, como eu falei, rápido, e ele pode ser visual. Esse aqui é um exemplo de uma amostra de uma mineração de ouro, que é em granitos e sulfetos, tem bastante sulfeto associado a essa mineralização. É uma amostra que fica na frente do Departamento de Geologia da UFPR e ela está há pouco mais de 5 anos, talvez, exposta às intempéries. E olha como ela foi completamente oxidada. Você vê esse rastro que foi deixado só pelo contato da rocha com a chuva, água, enfim, os condicionantes climáticos e os agentes de intemperismo de Curitiba, né? Essa aqui é uma amostra um pouco mais nova, deve ser alguns anos mais nova. Você nota que a amostra ainda não está tão oxidada, mas você já vê esse processo ocorrendo. Então, o processo de drenagem de mina é um processo bastante visual, você consegue enxergar e é um processo rápido. Então, você tem que monitorar durante a sua atividade mineira. Então, o que você tem que prestar atenção? Se sua mineralização está associada a sulfetos, tem carbonatos associados, porque os carbonatos são potentes agentes neutralizadores da acidez, tem outros elementos associados de preocupação, como metais, que podem ser liberados juntos, se existe algum tipo de processo que a rocha já passou ao longo do tempo geológico, por exemplo, concentração supergênica, laterização, quais as condições redox de formação dessa rocha, por exemplo, se ela foi gerada num ambiente oxidante, ela está num ambiente oxidante, ela vai reagir ou ela vai ser estável? Entender esses processos é muito importante. O clima da sua região, como que a rocha vai responder aos processos climáticos, se tem algum elemento que você insere no seu beneficiamento mineral que pode ser um elemento de preocupação depois na drenagem da mina. Então, são diversos pontos que tem que prestar atenção. Alguns elementos que são utilizados e frequentemente monitorados, que podem ser um primeiro sinalzinho de fumaça, o ferro e o alumínio. Como você pode ver aqui, o pH deles de dissolução é um pH baixo associado. Então, geralmente o alumínio que está disponível em outros minerais, permanece em minerais secundários e ele só vai ser levado para o meio em pHs muito baixos. A mesma coisa acontece com o ferro. Ele tende a ficar precipitado na forma de óxido e ser liberado em pHs muito baixos. Então, quando você tem elevadas concentrações, preocupe-se que provavelmente você tem uma alteração no seu pH e esse pH vai ser um pH mais ácido. O cálcio e o sulfato, eles são comuns associados tanto em drenagens neutras quanto em drenagens mais ácidas. O cálcio ainda tem um ponto de atenção que ele tem dois minerais mais abundantes que podem ter cálcio: os carbonatos e os silicatos, de forma generalista. Os silicatos, eles vão ser dissolvidos em pHs muito mais baixos do que os carbonatos. Ó, a calcita aqui, que é o carbonato de cálcio. Ela é dissolvível em pH próximo a neutro. Então, se você sabe que na sua região você tem calcitas e tem bastante cálcio,
você já sabe que o seu pH pode ser mais neutro, sua drenagem, não necessariamente uma drenagem ácida de mina. Mas se você não tem esses carbonatos no seu registro rochoso e você tem uma elevação no cálcio, procura saber quais são esses minerais de cálcio, se pode ter alguma acidez lixiviando o seu silicato de cálcio. Beleza? Agora falando um pouco mais sobre os elementos de forma gerais, os elementos que não são tão comumente analisados no monitoramento químico, que são divididos, todos os elementos da tabela periódica são divididos por Goldschmidt, em quatro grandes grupos. O grupo associado dos siderófilos associados aos ferros, os calcófilos associados ao enxofre, os litófilos, que são os mais abundantes na nossa crosta, associados à sílica, e os atimófilos, que são associados a fases gasosas. Note que, o que isso diz? Tem elementos que eles ocorrem geralmente juntos. Então, junto ao ferro, quando você tem grandes concentrações de ferro, você pode ter associado, é comum ter associado, todos esses elementos que estão em vermelho aqui. São os únicos? Não. Por exemplo, a gente sabe que o ferro ocorre bastante com enxofre, que é um elemento calcófilo, na forma de pirita. Então, pode ser que ocorra ferro, enxofre e esses elementos amarelos aqui, que são os elementos calcófilos. Então, entender o seu entorno é importante, ver que elemento você explora na sua mina e como que ele está disposto. Em linhas gerais, dentro da crosta terrestre, você sabe que tem diferença. Por exemplo, a crosta continental, ela é mais enriquecida em elementos litófilos, ela é uma crosta mais silicática. A crosta oceânica, ela tende a ser mais ferromagnesiana e menos félsica. Isso já é um ponto de partida. Onde a sua amostra foi formada? Ela é formada por magmatismo de crosta oceânica ou magmatismo de crosta continental? É um primeiro ponto de partida para você terá mais ferro ou mais, por exemplo, potássio e cálcio, potássio e sódio na sua amostra. Esses elementos, eles são organizados em minerais, eles são disponibilizados no meio em forma de minerais e elementos nativos, e esses minerais, eles são agrupados de acordo com o seu ânion principal, como os silicatos, que são os mais abundantes, mas também existem sulfetos, que são os nossos perigosos geradores de acidez, os carbonatos, que são nossos neutralizantes, mas também existem sulfatos, fosfatos, boratos, entre outros. Entenda que a gente separa aí os nossos elementos pelos ânions, por mera afinidade química e física e estrutural. Então, o que rege como o seu mineral vai se comportar é o ânion. Vou dar um exemplo simples. Os carbonatos. Vamos variar o cátion. Tem siderita, que é o carbonato de ferro, calcita, que é o carbonato de cálcio, magnesita, que é o carbonato de magnésio. Todos eles podem ter pequenas variações, mas eles vão precipitar com aumento de temperatura, eles vão se dissolver com aumento de pH, eles são estáveis em condições superficiais e tendem a ser dissolvidos em água. Bom, em águas neutras, se você olhar, trocar o ânion em vez do cátion, então teremos carbonato de ferro, como siderita, o ferro na forma de sulfeto, como pirita, e o ferro na forma de óxido, na forma de hematita. A siderita tem o mesmo comportamento dos carbonatos que eu já descrevi. A pirita, por sua vez, ela não é estável em condições oxidantes, ela oxida, como a gente já viu na reação da pirita, e a hematita, que tende a ser estável em condições superficiais, em condições oxidantes. Então, é o mesmo cátion, muda o ânion, muda o comportamento físico e geoquímico. E isso é regido pelas próprias formas em que esses minerais se agrupam e como esses elementos se comportam. Eles se agrupam seguindo as regras de Pauling, que a principal regra é o princípio da coordenação, e que varia que uma quantidade diferente de ânions se organiza em volta do mesmo cátion a partir da razão dos seus raios iônicos. O que isso significa? Por exemplo,
E cátions com um determinado raio iônico permitem que uma quantidade diferente de ânions se juntem a ele. Vamos dar o exemplo dos silicatos. Silicatos, aqui é essa molécula, formada por essa molécula aqui, tem um número de coordenação 4. Por quê? Um cátion de silício, ele permite que 4 oxigênios, são os ânions, se agrupem ao redor dele. Os carbonatos, o carbono tem coordenação 3 com oxigênio. Por quê? O carbono permite que 3 oxigênios se agrupem ao redor dele. Então, esse é a primeira regra. A segunda regra é o princípio da valência. Então, o seu mineral tem que ser eletricamente neutro, ele tem que ser estável, que seria como se fosse o balanço iônico do seu mineral. Então, você precisa de outros cátions associados a essa molécula de SiO4 para que neutralize esse -4. Então, entram cálcio, magnésio, potássio, e é isso que vai formando os diferentes grupos minerais, e os diferentes tipos dentro do mesmo grupo. Existem algumas outras regrinhas, como o princípio da parcimônia, tende a ser um número reduzido de elementos dentro de um cristal, e quando se coloca cátions perto um do outro, eles têm cargas positivas, eles tendem a se repelir. Então, eles tendem a ficar o mais distante possível dentro da estrutura cristalina de um mineral. Além dessas regras, é importante saber outras regras de Goldsmith que regem, por exemplo, quais cátions entram dentro, quais cátions vão, por exemplo, neutralizar aquela molécula de carbonato. O cálcio vai entrar e vai neutralizar o 2-. Outros elementos podem entrar, como o magnésio, então formando desde a fase mais cálcica, a calcita, a mais magnesiana, que é a magnesita, e todas as composições intermediárias, até, por exemplo, 50%, 50%, que seria uma dolomita perfeita. Por que outros elementos não entram? Porque, por exemplo, o potássio não entra. O potássio, além de ele ter um raio iônico muito maior do que o cálcio e o magnésio, que têm raios iônicos mais parecidos, ele tem uma carga diferente. Então, ele tem uma carga positiva, né? Um só, não 2 mais. Necessitando de outros cátions entrando dentro desse sistema cristalino. Isso vai deformando a estrutura. Então, deixando o mineral menos estável. Então, existem algumas regrinhas, e isso é muito importante porque existem alguns elementos que não têm um mineral próprio, então, eles geralmente ocorrem nessas trocas, substituições, soluções sólidas, ou até na forma de inclusões dentro do mineral. Aqui é um exemplo, eu dei o exemplo dos carbonatos, mas pode ser dentro do grupo dos silicatos, as olivinas. Elas têm as suas extremos magnesianos e seus extremos de ferro, que é a faialita. E note que, a partir da quantidade de magnésio aumenta, que tende o níquel a acompanhar junto, ou seja, há uma relação, uma afinidade do níquel com o magnésio, ou seja, ele pode estar substituindo o ferro. Então, ele tem uma assinatura geoquímica compatível com as olivinas, principalmente as olivinas mais magnesianas. O cromo, por sua vez, ele não consegue entrar dentro da estrutura cristalina da olivina dessa forma tão organizada. Então, o que acontece? Ele acaba sendo incluso, um elemento que fica incluso dentro da estrutura das olivinas. Os silicatos, que são nossos minerais mais abundantes dentro da nossa crosta terrestre, eles são divididos em uma série de minerais a partir da organização daquela molécula básica de SiO4. Então, os nesosilicatos são os mais simples, e os tectosilicatos apresentam a estrutura mais complexa. Isso também está relacionado com a estabilidade deles dentro do meio, não é uma relação linear, mas existe uma certa relação. Outro mineral, que sendo os nesosilicatos mais instáveis,
principalmente as olivinas, comparados ao quartzo, por exemplo, que são dois exemplos dos mesosilicatos e dos tectosilicatos. Outro que vale a pena ressaltar são os filosilicatos, que apresentam uma estrutura cristalina bastante aberta, como você pode ver, e eles são aquelas nossas famosas micas e sericitas, e, enfim, e eles apresentam uma grande capacidade de troca catiônica. Existem elementos que podem ficar absorvidos na estrutura cristalina deles, tá vendo? Tem bastante espaço. Tem até alguns que são utilizados, por exemplo, as eólitas, como os filtros, tem alguns minerais que são utilizados por essa capacidade de absorver elementos químicos do meio, beleza? Por que é importante entender qual mineral, como que ele é formado, qual que é a estrutura do seu mineral? Porque eles também são formados em temperaturas diferentes e, como eu falei, eles são estáveis de uma forma diferente. Então, tectosilicatos mais complexos, como quartzo, muscovita, eles tendem a ser mais estáveis em condições de superfície, em baixas temperaturas e baixas pressões. Já a olivina, que é formada por mineral, precisa de bastante temperatura para formar, ela tem uma força de ligação no mineral maior, ela vai ser mais instável em condições, por exemplo, que a gente tem na nossa superfície. E, então, ela se degrada mais fácil. Os feldspatos, os plagioclásios, né, eles têm uma série contínua dos mais enriquecidos em cálcio e mais enriquecidos em sódio, perdão, que são as anortitas e as albitas, que tem a mesma ideia da olivina para os anfibólios, por exemplo, que são os mais ricos em cálcios, mais estáveis em altas temperaturas, e mais ricos em sódios, mais instáveis, onde eles são formados, e que tem as rochas em que eles são comuns. Por que isso é importante, essa famosa série de Bowie? Porque a série que eles são formados é um pouco oposto do que as séries que são estáveis nas nossas condições. Então, é interessante entender a troca catiônica, porque sabendo como que seus minerais se comportam, quais são os elementos que são associados a eles, você entende também o que vai ser disponível na sua drenagem, por exemplo. E essa organização em rocha, a gente viu ali, que alguns minerais são preferencialmente associados a algumas rochas, fica nítida quando você faz análise química de alguns elementos. Vou dar um exemplo, por exemplo, do estrôncio nas dolomitas, em carbonatos de forma geral, que apresenta uma grande concentração associada aos carbonatos. Quando você vê em rochas, por exemplo, as ultramáficas, olha aqui a concentração de estrôncio. Então, você sabe que você consegue farejar algum registro rochoso a partir de alguns elementos que seriam indicativos, beleza? Quais são os minerais mais importantes numa análise de drenagem de mina? Vamos separar em duas classes, então, já que tem tantas classes, vamos pensar nas duas classes que são importantes para esse estudo. Acidificantes e neutralizantes. Os principais neutralizantes são os carbonatos, calcitas, dolomitas e todos aqueles com ânion, CO3, e os sulfetos são os principais acidificantes, sendo a pirita uma grande fonte de acidez, como a gente já viu, e a pirrotita, além de gerar acidez, tá vendo? Ela é como se fosse uma pirita impura. Além de ferro, ela pode carregar outros minerais calcófilos e siderófilos. E esses minerais podem aparecer no seu lixiviado quando a pirita for oxidada, gerando, além de uma drenagem de mina, drenagem ácida, uma drenagem de metais, uma lixiviação de metais. E como você pode identificar esses minerais em campos? Existem alguns testes rápidos, além de análises que a gente vai ver mais para frente, como o teste FIS, que é pingar clorídrico na calcita, que gera essa fervura, ou, por exemplo, pingar o mesmo ácido na galena, que vai gerar um cheiro ruim, indicando a presença do enxofre. Então, são testes rápidos que podem te auxiliar mesmo em campo na identificação. Outro ponto é entender como esse processo já ocorreu, em que ambiente você está agora, contexto de intemperismo e do seu modelo regional. Por quê? Às vezes o tempo geológico pode jogar ao nosso favor, assim como ele pode oxidar já os minerais, como a gente falou rapidamente com concentração supergênica. A gente fez um estudo em que as águas subterrâneas tinham uma concentração diferente
de alguns elementos a partir da quantidade de camada de argila que tinha no topo. Então, era uma rocha máfica, bastante intemperizada, que gerou uma camada grossa de argila e minerais, e isso era associado à qualidade da água subterrânea. Então, essas reações intempéricas regidas pelo próprio tempo geológico podem ser influenciadas, muito influenciadas pelo clima em que a rocha foi submetida ao longo do tempo, pode gerar impermeabilizantes ou barreiras naturais, pode absorver elementos, criar minerais secundários. Então, ter um overview dos processos que você tem de intemperismo na sua área é muito importante. Por exemplo, se seus minerais estiverem todos na forma de sais, porque teve um excesso de evaporação, quando chover, esses sais podem ser dissolvidos e carreados de volta para a sua drenagem. Então, você entender esses processos é muito importante. E os modelos, para você entender, por exemplo, você está falando de sal, você está falando de processo de concentração supergênico, são importantes, porque vão dar respostas diferentes. E esses modelos todos seguem um padrão, que talvez seja mais fácil você pensar na parte do petróleo, que é regido pelo mesmo raciocínio. Você tem que ter uma fonte, um estoque do seu elemento de interesse. Então, numa mina de ouro, você tem que ter um fluido rico em ouro, algum mineral que seja rico em ouro, que vai ser mobilizado. Essa mobilização está associada a alguma fonte de energia, que pode ser um aumento de temperatura, um processo de tectonismo, algo que vai mobilizar o seu elemento, que estava no seu estoque. Ele tem que ser focalizado em algum canal, como, por exemplo, uma falha geológica, porque senão ele vai ser disseminado e não vai ter aquela concentração rentável, aquela reserva do teu recurso, mas ele não vai ser uma reserva. E ele tem que ser trapeado. As trapas, elas são facilmente visualizadas no petróleo que a gente está acostumado, né? A trapa de sal, a trapa estrutural, a falha, a dobra. Isso acontece igual dentro de um processo de metalogenético, um processo de formação do seu minério, mas às vezes é mais sutil a mudança. É uma mudança de pH, é uma mistura de fluidos, é uma reação com outra rocha, é uma saturação, por exemplo, numa salmoura, num sal, é uma mudança de faces, que teu fluido percolou. Então, são outras armadilhas, outras trapas, mas é o mesmo tipo de modelinho que você vai ter para ter uma concentração mineral de interesse. E esses modelos, eles são já bem estabelecidos na bibliografia, e os principais depósitos que geram drenagem de minas são os depósitos associados a sulfetos maciços. São 6 tipos de modelos principais, eles estão listados aqui, e geralmente estão associados o que? Rochas máficas, assoalho oceânico, que é onde tem maior concentração dos elementos siderófilos e calcófilos. Existem variações nesses modelos e nos elementos que são disponíveis a partir simplesmente da rocha que está associada. Então, rochas mais máficas, elas tendem a concentrar ouro, prata, cobalto. Rochas mais félsicas, elas têm também o chumbo, além de arsênio, antimônio, cádmio, entre outros. E os exalativos, os sedimentares exalativos, vão ter uma concentração maior, por exemplo, de ferro, de zinco. Então, entender qual que é o teu contexto litológico já te ajudou naquela luzinha do que você pode encontrar, por exemplo, de lixiviado de metais. E dentro da geologia econômica, ainda você tem alguns elementos farejadores, algumas razões de elementos farejadores que podem te auxiliar. Por exemplo, a razão zinco-cobre, ela diferencia na própria água superficial, se você está num depósito de curoco, tipo best, porque o best tem muito mais cobre associado, então já pode ser um sinal do que qual minério você vai explorar e também o que você pode encontrar de elementos e minerais associados. Pode ocorrer uma drenagem natural de alguns metais e isso está intrinsecamente relacionado ao pH. Então, num processo de drenagem de mina ou até um processo natural de drenagem de rocha, pHs mais baixos tendem a carregar mais metais, como você pode ver assim, concentrações altíssimas aqui, ó, de cádmio, cobre, cobalto,
chumbo, associado aos pHs bem mais baixos. Então, se você tem elevações dessa concentração de metais na sua drenagem, fique em alerta, porque você pode ter um início de processo de drenagem de mina. Depósito de ouro, que é o foco de muita gente aqui no Brasil, eles ainda têm uma peculiaridade, porque o ouro pequenas concentrações de ouro já formam uma reserva, então acaba que ele ocorre em ambientes, existem uma gama de modelos maiores. Os modelos que têm maior potencial de drenagem de minas são os associados à sulfetação, tanto os de alta sulfetação quanto de baixa sulfetação, os orogênicos, geralmente associados à mobilização de elementos por processos tectônicos ou por fluidos. Os depósitos tipo Carlin ainda tem uma vantagem, porque mesmo que tenha um processo de drenagem de mina, tem bastante carbonato associado. Então, você entender a sua rocha, o seu potencial, é um primeiro passo. Um outro modelo que, no ouro, por exemplo, que não tem potencial de drenagem de mina, que é um depósito de ouro, mas todo o sulfeto que poderia ter, ele já foi, todo o sulfeto, toda a lixiviação de metais e de acidez, já pode ter ocorrido naturalmente pela própria concentração desse modelo, que são modelos associados a ambientes de paleoplacer, como o modelo de Wittwater-Henze, que a concentração é por processos erosivos e intempéricos. Então, geralmente, quando você está trabalhando com processos sedimentares e não processos ígneos, alguma mobilização do seu sulfeto já pode ter acontecido, alguma oxidação e geração de acidez natural já pode ter sido liberada. No ouro tem a mesma relação de pH, menor o pH, maior a concentração de metais, então pode ser um primeiro ponto de atenção, monitorar os metais associados aos minerais em que o seu ouro pode estar incluso ou pode estar associado. E o ouro ainda tem 2 pontos de atenção no pós-operação, tanto se você está pegando uma pós-operação garimpeira, que tem muito mercúrio associado, quando você inicia o processo de exploração e de explotação, você herda esse passivo. Bom, como o cianeto, como eu falei, pode ser utilizado no beneficiamento do ouro, e isso pode acarretar numa drenagem não esperada de cianeto e problemas ambientais, beleza? Então, monitorar esses elementos é de suma importância. Exemplificando como esses modelos podem ser aplicados para formações ferríferas, existem 3 tipos principais de modelos de formações ferríferas. O modelo do tipo Algoma, que é associado a ambientes exalativos, subducção de placas oceanas, eles tendem a ter idades arqueanas, são associados a greenstone em belts, são bastante deformados. Os formações ferríferas de lago superior são diferentes, eles são mais amplos, associados a plataformas continentais, são paleoproterozoicos, após um evento intenso de oxigenação do planeta, não são tão restritos, muitas vezes não são tão deformados, às vezes você tem processos metamórficos associados, mas não é um intenso cavalgamento, dobramentos e tal. E as formações ferríferas do tipo Raptan, que elas são associadas ao neoproterozoico após o período glacial chamado Snowball Earth, ou terra bola de neve, e são bastante restritas essas unidades. Dentro do quadrilátero ferrífero, são 2 os tipos de formações ferríferas bem mapeadas e bem caracterizadas. As associadas à formação Cauê, que são ricas em ferro, não tem sulfeto associado, tem quantidades de carbonatos intercaladas ao ferro e não tem ouro. Essa unidade é relacionada ao modelo de formação de lago superior. E o grupo Nova Lima, que é uma unidade associada a menores concentrações de ferro, mas com sulfetos associados, sem muito carbonato e com ouro, que são formações ferríferas do tipo Algoma. Quando você olha onde essas unidades são formadas, aqui você vê os depósitos do tipo Algoma, eles tendem a estar mais próximo do seu ambiente de exalação, por isso eles tendem a concentrar mais esse sulfeto, menor concentrações de
dióxido de ferro, porque tem aqui, às vezes, não é tão oxigenado esse oceano profundo, então as concentrações de dióxido de ferro diminuem, é um ambiente mais redutor, então mais sensível a mudanças de ambientes oxigenados posteriores. E as formações ferríferas do lago superior são um pouco mais longe dessa isolação oceânica, ela está próxima a uma atmosfera oxigenada, então, até dentro tem como se fosse uma estratigrafia de sequência da plataforma, em que nas porções mais rasas tem concentrações maiores de hematita, e a partir do que você se aprofunda na plataforma e ela fica mais anóxica, você tem maiores concentrações de carbonato, como sideritas. E assim, você poderia mapear qual a probabilidade de você ter formações ferríferas do tipo superior ou alguma, simplesmente sabendo a idade. Então, você sabe que o grupo Nova Lima tem idades mais arqueanas, relacionadas a períodos ainda mais antigos, então a probabilidade de ela ser uma formação ferrífera do tipo alguma é maior, e a da formação Cauê são unidades paleoproterozoicas que dominam formações ferríferas do tipo lago superior. Então, assim, apenas com a informação da idade, você tem esse monte de informação que você pode retirar e você sabe que qual que é mais sulfetada e com maior probabilidade de geração de drenagem de mina, a do tipo alguma. Então, assim, de forma simplista, como isso pode ser aplicado dentro do nosso grande unidade mineira, que é o quadrilátero ferrífero. Agora eu vou dar alguns exemplos que a gente tem encontrado dentro de alguns projetos que a gente tem trabalhando, da importância dessa caracterização litoquímica e mineralógica. Aqui a gente tem a composição dos nossos minerais, né? Nossa assembleia mineralógica, e a química total associada a essas mesmas amostras, tá? E a gente queria entender qual que era o tipo de feldspato que a gente tinha. Por quê? Como eu falei, os feldspatos de cálcio podem gerar uma certa neutralização, então saber se tem ou não tem é um ponto de interesse, né? Feldspatos tipo anortita. E também pela rapidez da reação. Então, feldspatos do tipo albita ou do tipo microclínio, ortoclase, eles tendem a ser mais estáveis nas nossas condições atuais de pressão e temperatura, né? Nas condições ambientais. Já a nortita, ela tende a se estabilizar mais rápido, gerando, por exemplo, argilas que podem comatar em drenos, de fundo de barragem, alguma coisa assim. Então, vamos lá. Nós vamos analisar primeiro o sódio, se pode ser albita. Vamos para a nossa química, o sódio todo foi encontrado abaixo do limite de concentração. Então, temos dois extremos que geralmente não ocorrem, não se formam juntos, né? Eles podem ocorrer juntos por processos sedimentares, mas eles não se formam juntos. Em condições ígneas, são menos comuns. O potássio, a gente tem uma certa concentração de potássio e tem uma certa concentração de cálcio. Quando se olha o potássio, existem outros elementos que pedem esse potássio, como moscovitas, como biotita, que tem no seu feldspato um cátion interfoliar, que esse potássio pode estar presente aqui. Então, então, a probabilidade do potássio estar nessas fases micáceas e filosilicáticas é muito maior. Então, temos que a probabilidade de termos a anortita é grande. Então, o nosso feldspato cálcio, que gera uma certa neutralidade e gera uma quantidade de argila minerais grande também, é bem plausível na nossa assembleia mineralógica que a gente tem aqui. Aqui é um exemplo de como você pode ver essas pequenas variações de feldspatos. Existem, por exemplo, alterações, aqui é uma alteração potássica, que são feldspatos tipo sanidina, e aqui tem um plagioclásio com baixa concentração de potássio, que vai sendo alterado nas bordas. Você pode ter outros efeitos também. Essa fotomicrografia foi emprestada na apresentação pelo Ramon Aranda, tem uma página no LinkedIn bastante interessante, com fotomicrografias belíssimas. Então, quem gosta dessa área, recomendo seguir ele, porque é bastante interessante as postagens dele.
Outro exemplo aqui, a gente tinha bastante, a mesma assembleia mineralógica, e a gente sabia que na nossa drenagem tinha um excesso de manganês. Então, qual mineral podia ter manganês que está liberando? Aqui a gente não tem nenhum mineral, tipo, olha, esse mineral tem manganês, a não ser os óxidos. Mas os óxidos com condições oxidantes tendem a ser estáveis. Então, que outro elemento poderia estar associado? Filosilicatos tendem a capturar bastante cátions, como eu falei, aquela estrutura aberta, em especial a clorita, que ela tende, o manganês é um elemento que tende a estar associado ao ferro, a clorita geralmente tem bastante ferro, e quando a gente pegou a porcentagem de fluorita com a porcentagem de manganês, a gente viu uma boa correlação com a clorita e o manganês. Então, existe a probabilidade da clorita ser uma fase manganesífera, que seria a penantita. A gente jogou isso no modelo, no Flexi, e quando vimos o resultado da possibilidade de lixiviado, foi coerente com aquele lixiviado rico em manganês. Então, existe uma grande possibilidade daquele manganês que estava liberado da nossa drenagem fosse oriundo das cloritas. Então, a gente sabia que as amostras que tinham clorita teriam uma maior probabilidade de gerar um excesso de manganês dentro da minha drenagem. E, por fim, integração da lixiviação com o clima. Aqui é um exemplo no Lago Rio Mantai, no Peru, em que você vê na própria água, na coloração da água, esse efeito de absorção de metais, de lixiviação e absorção de metais. Por quê? Os Andes têm certas concentrações de metais, esses metais são lixiviados para a água, contudo, no verão, eles ficam presos na neve. Então, no verão, eles não estão disponíveis no lago, não gerando essa cor azul turquesa. Então, esse azul turquesa é lindo, maravilhoso para o turista, mas talvez se fizer a análise química da água desse lago no verão, seja não tão lindo, maravilhoso quanto você tem no inverno, né? Então, são exemplos que a geoquímica pode te auxiliar não só na sua drenagem de mina, até no planejamento do seu turismo, das suas férias. Aqui é um exemplo agora na mineração, foi uma piadinha, pessoal, mas a gente fez um projeto no Cazaquistão, num ambiente bastante árido, que tinha um excesso de evaporação com relação à precipitação, então a barragem de rejeitos ia gradativamente ser evaporada. A gente pegou a água dessa barragem de rejeito e simulou como que seria a saturação de minerais com a evaporação. E viu que existiam alguns minerais que estavam dissolvidos na água, quando ela não tinha evaporado, e com a evaporação, essa saturação, que quando passa de zero aqui, o mineral tende a precipitar, ele ocorria nas fases finais de evaporação, como, por exemplo, aqui o hidróxido de ferro, que é precipitado a partir dos 90% da sua solução evaporada, ou ainda a gipsita, e existiam minerais que tinham um efeito contrário, que iam gradativamente sendo aumentado a sua saturação, e com o tempo todo esse mineral pode ser consumido e tendo uma diminuição na sua saturação. Beleza? Então, são um exemplo prático de como o clima pode regir a sua drenagem, a sua composição no seu drenado. E assim, lembre que aqui a gente está simulando um exemplo de evaporação. Mas se houver uma chuva torrencial, esses minerais também não são estáveis, são facilmente dissolvidos. Então, você tem que levar isso em conta na hora de modelar ou pensar no seu projeto final de fechamento de mina. Agora vamos falar sobre as técnicas analíticas que a gente utiliza para esse tipo de análise. Começando com a análise granulométrica. Por que ela é importante? Porque se você diminui a sua granulometria, você aumenta o contato do seu grão com as suas intempéries, tanto a água quanto o ar, enfim. E isso pode catalisar, deixar o seu processo ocorrer de forma mais rápida. Então, quando você diminui os seus grãos, o seu processo de beneficiamento e sai aquela lama para sua barragem, também é uma forma de você acelerar o processo de intemperismo natural da sua rocha. Um outro ponto que serve como efeito
contrário é que as moléculas pequenas, mais diminutas, principalmente de filosilicatos, tendem a ter uma certa carga na sua superfície. Ela não é tão estável, então ela tende a absorver minerais não, elementos. E esses elementos podem ficar absorvidos, mas é uma coisa um pouco momentânea que pode ser ao longo do tempo sendo gradativamente liberada. Mas, num primeiro momento, você pode ter um freio no seu processo de lixiviação de metais ou de outros cátions para sua drenagem a partir dessa absorção em partículas mais finas, como filosilicáticas e de argilominerais. Aqui é um exemplo que a gente tinha, dentro do rejeito total, uma composição com maior quantidade de partículas mais finas do que no rejeito arenoso, e quando a gente olhou a mineralogia e a composição química, eu não coloquei no slide, mas dizendo para vocês, a gente via que esse rejeito total era mais enriquecido em clorita, em manganês, em outros elementos que poderiam estar disponíveis para serem drenados do que o rejeito arenoso, que estava mais enriquecido, por exemplo, em óxido de ferro, em quartzo, em minerais que são mais estáveis, que tendem a se comportar mais como resistados. Então, a gente sabia, a partir da nossa composição, da nossa granulometria, que as barragens ou os ambientes que tivessem mais do rejeito total associado, teriam uma possibilidade de ter uma drenagem de metais, maior do que ambientes que fossem receber esse rejeito arenoso. Na análise mineralógica, não somente quais são os seus minerais importam, e sim como eles estão dispostos. Então, por exemplo, no sulfeto. O sulfeto ele pode estar ocorrendo de forma livre, como aqui. Então, ele está em contato direto com água, ar ou intempérie qualquer que seja no seu meio. Mas ele pode estar incluso. Então, vamos supor que isso aqui é um piroxênio e tem um sulfeto no meio. Ele não está exposto, ele não está em contato com as intempéries. Contudo, o piroxênio também não é um mineral mais estável. Ele pode ser gradativamente sendo lixiviado e depois o seu sulfeto ser liberado. Então, às vezes, onde que seu sulfeto está vai interferir quando que o processo claro, se e quando se o processo de drenagem ácida vai ocorrer. Assim como você entender que às vezes a sua análise química pode te dar uma concentração de enxofre grande, mas o seu enxofre não está na forma de sulfeto, está em sulfato. Então, se você entender qual é o seu mineral e como está o seu enxofre, faz bastante diferença no estudo de drenagem de mina. Como que você analisa isso? Aqui tem algumas formas de você analisar a sua mineralogia. A forma, acho que mais comum, sim, que a gente aprende na faculdade, é o microscópio óptico, que você consegue analisar o contato entre grãos, quais os minerais são, o tamanho dos seus grãos. Você pode fazer estimativas da quantidade de cada mineral, tanto por contagem ponto a ponto, que é um processo um pouco demorado, mas também uma estimativa visual, em que você fala, olha, aqui tem 50% de carbonato em granulometria grossa, tem 25% de carbonato de granulometria fina e tem um tanto de quartzo. Então, você pode ter bastante interpretação a partir do microscópio óptico, mas também algumas limitações. Por exemplo, existem os famosos opacos, que só são identificados em microscópio óptico com luz refletida, se for fases metálicas. Então, assim, existem limitações e existem vantagens. Em todas as técnicas acabam sendo complementares. O DRX, por exemplo, você não vai ter a informação, por exemplo, de inclusões minerais, contato entre grãos, mas você vai ter uma ideia da sua estrutura cristalina a partir dessa diferença de picos da distância entre picos. Você pode ter uma ideia da sua estrutura cristalina, você vai ter a quantidade de cada mineral, tipo, tem 50% de quartzo, 50% de dolomita. Então, você vai ter essa robustez de quantidade mais precisa do que no microscópio óptico, mas também existem algumas pegadinhas. Por exemplo, se você analisar no seu DRX uma areia de praia sendo composta só de quartzo, ou um V de quartzo só de quartzo, ele vai te dar 100%
Quarto, sim, vai ter algumas variações na estrutura cristalina e tal, mas você pode ser assim, se você não sabe o seu contexto, você pode analisar coisas bem diferentes, mas tem a mesma composição mineralógica, tá? É, existem técnicas daí de análise morfológica, como o microscópio eletrônico de varredura, o MEV, e no MEV você pode ter uma série de outras análises acopladas, como análises químicas por EDS, em que você pode fazer tanto uma varredura do quimismo da sua amostra, como você pode saber semi-quantitativamente a composição de um ponto em específico. Por exemplo, aqui é um quartzo, eu posso saber a quantidade de sílica que tem aqui, e aqui você tem as caulinitas, então aqui tem uma composição química diferente, você pode comparar isso com o tiro GDS. Tem o Ken-Scan, que faz uma varredura da sua composição mineralógica. Tem alguns pontos que não são tão precisos, por exemplo, inclusões, contato entre grãos, não é tão preciso quanto a identificação do mineral no microscópio óptico típico, mas pode te dar bastante informação. Aqui você vê, por exemplo, as cloritas em verdes, as piritas em vermelho, aqui o feldspato em rosinha. E existem técnicas de ainda mais detalhe, como microsonda, que você pode fazer um mapa do seu mineral, um mapa químico do seu mineral, ou transmissão, que você pode entender melhor a estrutura e onde cada elemento está dentro da estrutura cristalina do seu mineral. Mas são técnicas de extremo detalhe que você só faz depois de você ter um bom entendimento do seu geral, que vai ser feito com essas técnicas principais aqui. Aqui tem alguns desafios que podem ser observados na análise mineralógica, por exemplo, soluções minerais, que são, que pode ser observado, por exemplo, nas máculas do plagioclásio ou do microclínio, mas que às vezes não são identificadas no DRX ou no MEV. Então, assim, cada técnica vai te dar um resultado, você tem que entender qual é o tipo de resultado que vai dar, e qual o resultado que você precisa para a sua análise. Tá? Então, existem diversas pegadinhas nessas técnicas, é sempre bom você entender bem o que cada uma vai te fornecer e o que você precisa. Bom, saindo da mineralogia, vamos para a análise química. A análise química, ela é feita, num primeiro momento, uma varredura completa, o máximo de elementos que se puder analisar da sua tabela periódica, analise, para você entender o que você tem na sua geologia. Então, esses elementos aqui que estão em azulzinho, eles geralmente são dados em concentrações em porcento, né, porque eles são os elementos litófilos, eles têm grandes quantidades, e existem os elementos, esses em cinza, que eles geralmente dão concentrações traços, como parte por milhão, parte por bilhão, tem equipamentos que já tratam partes por trilhão. Isso vai depender do preço que você vai pagar, então, entender a sua mineralogia, entender o que você precisa analisar, às vezes vai impactar no preço, em qual técnica você vai utilizar. Novamente, no primeiro momento, analise tudo que você conseguir. Depois você fala assim, não preciso, não tem metade da tabela periódica, mas tem alguns elementos que são, putz, tem uma concentração anômala, vou monitorar, porque pode ir para minha drenagem, pode causar um passivo ambiental. E em todo programa de amostragem, tenha em mente que você precisa de controle de qualidade, você tem que fazer análise de branco, de duplicatas, de padrões, exija isso do seu laboratório. E aqui, diferentemente do MEV, você não vai analisar a composição química do seu mineral, a não ser que você faça um concentrado mineral. Você está analisando a sua rocha total, ok? As análises químicas existem diferenças. A análise de química total, por exemplo, ela vai dissolver a sua amostra e ela vai analisar toda a composição química dela. Existem técnicas de dissolução por digestão em ácidos fortes, como chamada digestão de água régia pela EPA 3052. Existe por fusão, que é utilizada em FRX. A difusão, o FRX ele não comporta todos os elementos da tabela periódica, só dá os elementos em porcentagem, geralmente, então ela não é recomendada.
Essa é uma técnica utilizada para análises, por exemplo, de evolução paleoambiental, geotectônica, não é tão utilizada para lixiviação. No meu mestrado, por exemplo, eu utilizei para entender as variações da composição geoquímica a partir de carbonatos, que era uma mina de carbonatos, e com a variação da profundidade do nível d'água na formação daqueles meus carbonatos, eu tinha uma pequena variação na composição de ferro e na composição de potássio, de estrôncio e de alguns de alumínio, relacionado à composição de, por exemplo, argilominerais e óxidos de ferro. A análise de química por digestão parcial, ela é muito utilizada em estudos ambientais, ela é regida pela EPA 3050B, e ela utiliza um ácido forte, mas não tão forte a ponto de abrir sua amostra como um todo, ela abre parcialmente a sua amostra. Então, estruturas que se comportam como resistatos, como quartzo ou óxido de titânio, aqueles minerais que ficam, por exemplo, na tua praia, os minerais pesados da praia, eles não vão ser abertos nessa análise. Então, ela é menos intensa do que uma química total, e é para simular o que estaria disponível no meio ácido, por exemplo, de lixiviação. Uma análise que é muito utilizada, justamente por ser uma norma brasileira, é a NBR 10.004, que ela utiliza 2 métodos principais. Um de lixiviação, simulando um aterro sanitário. Então, existe uma leve acidez no meio, e a dissolubilização visando a ação da chuva. Então, você deixa sua amostra em contato com a água deionizada e vê o que é extraído da sua amostra para a água. Tá? Ela foi criada para resíduos sólidos, ela não foi criada para mineração, e ela é muito boa para resíduos sólidos porque ela classifica em resíduos perigosos, não perigosos, não perigosos que vão ficar inertes, dificilmente você vai ter problemas, e não inertes que podem passar algum elemento com toxicidade, com algum elemento perigoso para o seu solubilizado. Por que ela não é tão aplicada para mineração? Porque, quando você pode superestimar ou subestimar os elementos na sua análise. Por exemplo, elementos como chumbo e cádmio, eles tendem a ser mobilizados por ácido acético. Então, você pode ter concentrações mais altas de chumbo e cádmio simplesmente pela forma que se analisa, não que seu meio vai ter ácido acético disponível para no seu meio ácido, com uma leve acidez, vai ser uma acidez provocada por ácido acético. Por outro lado, 7 dias é um tempo ínfimo perto do que uma barragem de rejeito ou uma pilha de estéreo vai ficar em contato com a chuva. E então, elementos que não foram contabilizados podem ser lixiviados para sua drenagem a partir de 10 anos, 50 anos, que a sua barragem ou a sua pilha vai ficar em exposição às intempéries. Esse é um assunto com bastante discussão no meio científico e na consultoria, na mineração. Já existem novas abordagens sendo propostas, tanto com normativas ou até um guia, como é utilizado em outros países ao redor do mundo. Aqui eu vou dar um exemplo mostrando como é nítida a diferença dessas técnicas de análise química, em que temos uma mesma amostra sendo analisada por composição química total, pela 3050B, por lixiviação e por solubilização. Sabemos que são técnicas diferentes, com unidades diferentes, é apenas a título de comparação, tá? Porque é algo palpável. Quando a gente analisou essas amostras, a gente está tentando simular uma drenagem que a gente sabe que o rio é neutro, é um sedimento de um rio com drenagem neutra. E analisando as concentrações de arsênio, por exemplo, em química total, e pela EPA, que é um ácido forte, tem-se concentração de arsênio para lá dos 200 ppm disponível. E a gente sabe que essa não é a condição da nossa drenagem, que é uma drenagem neutra. Então, essas duas análises não seriam as mais indicadas para simular o nosso ambiente natural. Então, uma análise de solubilização, até uma de lixiviação, seria a análise mais indicada. E se você olhar, as concentrações, quase todos
para o arsênio e para o níquel são abaixo dos limites de concentração. Então, esse é o que seria disponível no nosso meio. Se olhar ainda aqui, tem um detalhe com relação a um possível erro laboratorial ou até de homogeneização das amostras. Como que uma amostra de química total deu uma concentração inferior a uma amostra que seria aberta parcialmente? É um ponto de atenção o nosso controle de qualidade amostral. É nítido aqui nessa amostra, sim, que deu tanto para o arsênio quanto para o níquel. Se você já tem um resultado e você quer saber qual técnica foi utilizada, todo o laudo indica, nessa parte aqui de referência analítica, corre aqui para o livro, para a bibliografia, você vai conseguir identificar. E por que isso é importante? Essas análises químicas e mineralógicas são importantes para guiar os seus ensaios estáticos e cinéticos. Os ensaios estáticos, eles simulam qual é a quantidade de calcita e de enxofre que você tem e qual é o potencial de neutralização e a acidez a partir dessa quantidade de calcita e de enxofre. Tem bastante material aí já disponível sobre esse assunto, inclusive no nosso canal. Eu não vou entrar em detalhes, apenas entendam que, a partir dos estados estáticos, você pode entender se seu material tem potencial de formação de acidez, se não tem, ou se esse potencial é incerto. Enfatizo que ele não avalia metais, ele foi criado para geração de acidez e de neutralização, não para drenagem de lixiviação de metais, tá? E que o mundo é injusto mesmo, aqui você precisa de pelo menos o dobro da quantidade de carbonato para neutralizar a mesma quantidade de enxofre que você tem na sua amostra. Aqui, brevemente, também, uma nova abordagem, que é a de lixiviação rápida, ou chamada LIF, é proposta pela Agência Ambiental Americana em 2019. Ela poderia ser uma substituição para a nossa 10.004, em que você tem condições de pH diferentes sendo simuladas na EPA 1313, condições de relação sólido-líquido diferentes, ou de transporte de massa, se seu resíduo é disposto a seco, ou de taxa de dissolução, se seu resíduo é disposto, por exemplo, numa barragem. Então, são tentativas de simular diversos ambientes dentro de uma mesma amostra. Aqui é um exemplo disso, em que tem um solubilizado diferente a partir de condições de líquido diferente. Então, aqui tem menos solubilizado no líquido, aqui tem mais. Isso pode mostrar, por exemplo, fases de uma barragem de rejeito com evaporação. E aqui, novamente, a concentração de metais é muito maior em pHs menores do que em pHs maiores. Ensaios cinéticos, de forma sucinta, eles tendem a simular o seu intemperismo. Então, diferente do ensaio estático, o ensaio cinético ele vai dizer as taxas de reações, quando que os seus processos acontecem, se primeiro ocorre a solubilização do seu carbonato e depois começa a liberação do seu enxofre. Então, aqui é um outro panorama, né, que você tem, que você entende as suas reações e o momento em que elas são geradas. Lembre, aqui você tem que ter uma escala que você tem que prestar atenção, que às vezes por mais que você acelere, às vezes você não consegue acelerar o suficiente, ou você tem que deixar a sua amostra reagindo por mais tempo, ou seja, tem um tempo associado a esses ensaios grande, e isso leva um custo maior para essas análises. Então, você tem que pensar, são ensaios mais robustos e mais demorados. Existem diversos tipos, entre eles os ensaios de funil, ensaios de coluna, de células úmidas. Eles podem ser feitos em laboratórios ou em campo. Aqui é um exemplo de como eles podem ser demorados. Olha aqui, são quase 200 semanas de ensaio, e só nas últimas semanas, aqui na semana 120, em que você tem a liberação do seu acidificante. Então, vamos lembrar daquele exemplo que eu dei do piroxênio, que estava com enxofre incluso? Poderia ser algo assim. Só depois de 120 semanas você conseguiu lixiviar todo o seu piroxênio, e agora que seu enxofre está em contato com o meio
oxidante e liberando tanto os sulfetos e a acidez, quanto outros metais como zinco e chumbo. Não é esse exemplo, hipoteticamente poderia ser isso. Aqui é um exemplo bastante interessante apresentado pelo Fernando Vilela. Esse exemplo foi apresentado no canal do YouTube da Abas, no evento do pré-congresso da Cladan, em que ele tinha um conjunto de amostras com baixo potencial de drenagem ácida de mina, pelos ensaios MABA e NAG, e aqui um conjunto de amostras com alto potencial de drenagem de mina. E ele simulou 3 tipos de ensaios: células úmidas, testes de funil, teste de coluna. Aqui, sem potencial de drenagem, conforme esperado, pH neutro. E aqui tivemos um resultado diferente, em que nas células úmidas, pH ficou neutro em 20 semanas, e nos outros ensaios teve uma reação, uma geração de acidez em semanas diferentes. Isso poderia estar associado à metodologia do teste, em que a célula úmida tende a ter afogamento desses seus minerais, eles estão mais em contato com a água, o que dissolve os seus neutralizantes mais facilmente. E aqui você tem um ambiente menor água, mais exposta a oxigênio, oxidação, podendo diminuir a taxa de reação dos seus neutralizantes e acelerar os seus acidificantes. E o que ele inferiu com isso aqui? Que a célula úmida poderia estar mais associada a ensaios associados à barragem de rejeito, por estar a barragem de rejeito ser um ambiente afogado, e o teste de funil é um ambiente associado, poderia simular melhor taludes e ambientes associados à drenagem livre. Bom, era isso que eu queria compartilhar com vocês hoje. Então, sempre lembre, sintetizando o que a gente viu, o que é importante? Entender o seu objetivo, quais são os elementos que você pode estar preocupado, se eles estão associados a uma unidade de estratigráfica específica, como que ela foi formada, qual que é o ambiente, em que minerais esses elementos estão associados, qual que é a estrutura cristalina deles, se ele tende a ter uma reação rápida ou não, nas suas condições de clima e de intemperismo, e qual é o melhor método para você analisar os seus elementos nesse contexto geológico. Aqui é a bibliografia que eu recomendo. Se você está trabalhando na mineração no Brasil, quase todas as minas têm um modelo associado nesse livro do Beyond, então você pode ter uma ideia do seu modelo metalogenético, quais são as unidades geológicas, seu contexto de geologia regional associado. Esse livro é muito interessante. Se você quer analisar com mais detalhe a mineralogia, o Manual de Ciências de Minerais do Klein Dutroux é muito bom, só que ele é um pouco difícil, uma leitura um pouco difícil. Então, as aulas do UFRJ da Renata Zanella, elas são muito boas e elas utilizam esse livro como livro-texto, então vale a pena dar uma olhadinha, facilita a vida, é vídeo e não um livro, então você pode otimizar o seu tempo, né? A geração, produtividade. Aqui temos os principais métodos, eu já mencionei esse livro, utilizados para análise de água e tal. E aqui é um livro que tem de tudo um pouco sobre drenagem de mina, tem bastante informação, tem um pouquinho de cada coisa, então vale a pena dar uma olhadinha. Não percam os próximos webinars do mês da Geoquímica, ele continua, a gente falou os principais métodos analíticos, o que você precisa para entender a sua drenagem de mina. Agora a Lai vai falar como tratar esses dados, as boas práticas. Semana que vem, não percam. E depois o Rafa vai pegar todos esses dados já tratados e mostrar como a gente modela eles no modelo hidrogeoquímico. Lembrando que nesse mês também temos promoção do nosso curso de Hidrogeologia Aplicada à Mineração, que foi um sucesso na modalidade ao vivo, e agora é na modalidade de aulas assíncronas na nossa WST Academy. Se inscrevam também no primeiro Congresso Latino-Americano de Drenagem Ácida de Mina, as inscrições acho que são gratuitas, corre lá conferir, dá para mandar o seu resumo até o final do mês da Geoquímica, pessoal. O Rafa vai dar um mini curso de Frixi,
que é o software que a gente usa para modelagem hidrogeoquímica nos nossos modelos, nos nossos projetos. Então, pode ser uma oportunidade de aperfeiçoamento profissional que você esteja buscando para garantir uma vaga no futuro. Não percam. Você gostou do que viu? Você tem alguma dúvida? Você quer contratar o Wire Services para resolver algum problema que você viu que a gente pode te ajudar? Esses são os nossos contatos. E se você tiver alguma dúvida, eu sei que eu avancei uns minutinhos no horário, mas estamos à disposição para algumas dúvidas rapidinhos. E o que eu não consegui responder agora, eu respondo por e-mail. Muito obrigada e até a próxima.